Outro dia eu estava indo para fazer uma palestra no avião e o cara comentando com um amigo do lado, dizendo que ele já estava com a esposa 3.0. Já tinha tido a 1.0, a 2.0, a 3.0. Hoje em dia é normal a gente classificar tudo como se fosse um software, né? O mundo está virando um software, né? Está se digitalizando e eu acho que a mentalidade de software é ótima. Eu tenho levado a minha vida pessoal e a escola que nós temos aqui, tudo na base do software, então nada contra. O problema é quando que você tem que ter um critério. No caso da mulher do cara, fica claro, né? Ele mudou de mulher, ele botou 1.0, 2.0, 3.0. Agora, quando a gente vai definir sociedades, como é o caso agora do conceito que vem do Japão, sociedade 5.0, você tem que ter determinados critérios um pouco mais sofisticados para você poder fazer esse tipo de avaliação. No Japão, a ideia lá é a sociedade 1.0 da caça, 2.0 da agricultura, 3.0 industrial, 4.0 da informação e a 5.0, que seria essa que a gente está entrando, seria da pós-informação. Então, assim, qual é o critério? É econômico, né? É o meio de produção que você faz. Aí você diz, tá, então é industrial, mas aí você continua produzindo. Aí você fica naquela dúvida da automação, da informação, e aí você diz que agora então é a pós-informação. Então, são análises que são feitas baseadas em percepções. Não se estabelecem regras, porque e eu acho que é aí que está o grande diferencial entre uma análise bem feita do que está acontecendo e uma análise meio barro, meio tijolo. Então, quando você define por que a sociedade evolui, como a sociedade evolui no sentido avança, de jornada, porque eu não acredito que a gente melhora, a gente se adapta, né? Então, digamos assim, como a sociedade se adapta no tempo, você tem que ter alguns critérios. E a partir desses critérios você vai analisar o passado e projetar para frente. Eu acho um absurdo quando as pessoas chamam a tal sociedade de sociedade da informação. Porque para caçar precisa de informação, para fazer agricultura precisa de informação, para fazer indústria precisa de informação e agora continua precisando de informação. Então, não é porque tem mais informação que a gente vai chamar de sociedade da informação. Tem muito mais xixi e cocô hoje em dia, a gente não chama a sociedade nem do xixi nem do cocô. Então a gente precisa criar. E eu acho que aí a gente tem uma divisão na hora que a gente faz essas análises, que é um critério de seleção dessas civilizações baseadas em percepções aleatórias, sem regras, em que você observa do alto assim, sem muito critério, e uma procura de regras, né? Aqui na Bimodais a gente criou algumas regras para estabelecer as sociedades, né? O crescimento populacional é o principal, porque define a forma de sobrevivência. E aí você tem mudanças civilizacionais seguindo a linha dos canadenses, que a gente segue, né? Como diz o nosso amigo Marshall McLuhan, mudou a mídia, mudou a sociedade, depois veio o Pierre Levy, mais tarde, mudou a mídia, mudou a civilização. Então, para nós, o critério para você fazer mudanças civilizacionais é a chegada de novas mídias. Tanto que você vai ver que a chegada, né, se você aplicar isso ao conceito de sociedade 5.0, a sociedade da caça é a sociedade dos gestos, a sociedade da agricultura é a sociedade oral, a sociedade industrial é a sociedade escrita, principalmente a escrita impressa, né? E hoje nós estamos vivendo a sociedade digital, porque nós temos uma nova mídia. Então a mídia é a referência. E o aumento populacional é o que nos leva
a ter novas mídias. E aí a gente sofisticou isso, colocou em cima disso a questão do ambiente administrativo. E aí a gente divide a sociedade entre duas. Um primeiro bloco em que a gente usava as mídias oral e escrita, e que definiam um tipo de administração com uma intermediação, um controle de pessoas centralizadas, gestores, gerentes, coordenadores e tal, e a civilização nova 2.0, que a gente passa a usar os rastros, que é o modelo das formigas, que é o Uber, Airbnb, que você não precisa mais desses gestores. E aí a gente classifica entre 1.0, 2.0, e sim, a gente diz que a sociedade, no passado a gente diria que foi sociedade 1.1, 1.0 gestos, 1.1 sociedade da oralidade, 1.2 da escrita manuscrita, 1.3 da escrita impressa, 1.4 dos meios eletrônicos de massa, 1.5 o início da digitalização, né? E aí já na 2.0 o uso dos rastros, com a chegada da uberização e depois da blockchainização, aí a gente entra na 2.0, mudando o modelo da mídia, saindo da mídia mamífera para a mídia dos insetos, dos rastros. E aí a gente tem um critério de regra. E com isso a gente pode projetar com mais segurança. Quando a pessoa não faz isso, ela chuta o que vai acontecer, ela chuta qual é a sociedade que a gente está hoje, sem critério, e chuta o que vai acontecer. O que dá uma possibilidade muito grande de equívoco e erro. Ah, não gostei dessa sua definição, suas regras. Procure uma regra. É aí que está o desafio do futurismo. Procure as regras, que as civilizações se alteram. Nós estamos vivendo uma mudança civilizacional e aplica essa regra para frente. Aí você vai ter um futurismo de qualidade. Nós estamos discutindo isso na nossa 4ª imersão. E eu te convido para sair de Matrix tomando a pílula vermelha. Tomando a pílula vermelha. Me manda um zap. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422. Depois, quero ser bimodal.